Essa é uma aula extremamente importante, porque é uma aula que ela pode, de fato, causar uma transformação na vida de vocês que estão me ouvindo aqui, na sua vida como empresário e também na vida da sua empresa. E por que ela pode causar uma transformação tão grande? Porque aqui você vai ver hoje o que você precisa fazer para atrair mais clientes e fazer a sua empresa crescer. Mas não crescer de qualquer maneira, crescer atendendo a dois requisitos. Crescer mais rápido e crescer de forma sólida, crescer com solidez financeira. Porque quando a gente cresce muito devagar, parece que está carregando um peso nas costas, o crescimento fica muito penoso. Então, é importante que a empresa cresça com uma velocidade adequada. Não quer dizer que ela precisa se apressar, não precisa apressar, não deve apressar o crescimento, mas o ritmo que ela cresce é importante que não seja muito lento, que seja uma velocidade mais rápida. Mas também é fundamental que esse crescimento seja feito sob bases firmes, para que a empresa não cresça de maneira tal que ela possa quebrar lá na frente ou que ela pare de crescer em um determinado momento. Então, é isso que nós vamos ver hoje. Aqui, a ideia é que você consiga entender como é que você pode dobrar de tamanho ou triplicar de tamanho em um espaço de 12 meses, ou até menos do que isso. Então, parece realmente, como eu falei, uma proposta bastante ousada, né? Para que isso possa causar uma transformação na sua vida real, né? E aqui você vai entender também que para você atrair clientes e vender, não basta você vender. O segredo é você estruturar a sua empresa e também administrar ela de maneira tal que ela faça com que esse crescimento aconteça. Quer dizer, se você que está me ouvindo aí do outro lado tem uma empresa, e se sua empresa não é apenas um passatempo para você, é algo que você depende para a sua sobrevivência, como eu dependo da minha, por exemplo, essa aula, de fato, ela interessa muito a você. Porque o jogo aqui vai ser um jogo que nós vamos beneficiar as duas partes. A empresa, propriamente dita, e tem também você como empresário. O processo de crescimento da empresa precisa olhar para os dois lados. Precisa fazer com que a empresa fature e cresça cada vez mais, mas também para que você, como empresário, consiga botar mais dinheiro no bolso. Esse crescimento ele precisa ser feito da maneira certa, correta, para que você atenda esses dois requisitos, ok? Você pode estar pensando assim, mas isso é impossível de acontecer. Como é que uma empresa ela vai conseguir dobrar de tamanho, triplicar de tamanho em apenas 12 meses? Eu não vou lhe culpar se você estiver pensando assim, porque eu também pensava dessa maneira, até que eu vi isso acontecer com meus próprios olhos, e não foi uma vez só, né? Primeiro aconteceu comigo mesmo, com a minha própria empresa, depois eu vi acontecendo cada vez mais com empresários, nas aulas que eu dou, nas mentorias, e esses empresários começaram a ter resultados significativos. Vou deixar, inclusive, está na descrição do YouTube, depoimentos de alguns empresários que tiveram um crescimento significativo dessa maneira. Teve um caso de um empresário, em 12 meses, aproximadamente, ele cresceu 150%. Ele triplicou de tamanho. E o que me chamou a atenção nesse caso, essa empresa, ela já tinha um faturamento elevado, um faturamento na casa dos 7 dígitos, acima de R$ 1 milhão. Se você triplicar o seu faturamento no espaço de 12 meses, quando ele já era um faturamento elevado, é surpreendente. Para mim também foi. E o bom é que eu não vou mostrar para você nada muito mirabolante. Não tem nenhuma fórmula mágica para que você consiga um crescimento como esse que eu estou falando. Eu vou simplesmente lhe mostrar um método, que é um método testado, um método extremamente poderoso, um passo a passo, que quando você executa, você consegue um crescimento significativo nesse patamar. É simples assim. O método, em linhas gerais, ele tem como mola mestra a ideia de que você precisa remover fragilidades, pontos fracos que sua empresa tem, assim como também você precisa trabalhar melhor suas forças para que você consiga dar um salto no crescimento. Fragilidade, você poderia imaginar que é um ponto fraco, sua empresa tem um problema, uma marra que está segurando você, e quando você tira essa marra, a empresa parece que acorda e começa a crescer. O nome do método chama-se as 11 fragilidades, e é por isso que são 11 pontos fracos mais relevantes que as empresas têm. E aqui a ideia é que você descubra, você que está me ouvindo, onde é que estão essas fragilidades na sua empresa, porque é uma dificuldade muito grande descobrir onde é que elas estão localizadas, a gente não consegue ver, para que você, uma vez removendo a empresa, dê um salto no crescimento. Para você entender, eu vou contar um pouco a origem, onde é que surgiu o método,
Então, a primeira coisa que eu preciso dizer é que eu sou empresário com você, eu tenho uma pequena e média empresa, é a segunda empresa que eu tenho, mas eu não comecei como empresário, eu trabalhei por 25 anos numa grande empresa de tecnologia, entrei como estagiário nessa empresa e me tornei um dos principais executivos quando eu saí, 25 anos depois. Eu sou formado em ciência da computação, uma formação extremamente técnica, porque ciência da computação é isso, né? É matemática. Então, era natural que uma vez eu me formando, eu entrasse, aliás, eu entrei nessa empresa antes de me formar como estagiário. E o que aconteceu comigo na minha trajetória, encurtando essa história toda, é que eu fui desenvolvendo um gosto muito grande pela gestão. Claro que eu entrei na empresa como programador, como analista de sistemas, como técnico, mas eu fui me encantando com essa história de gerenciar pessoas, projetos. Parecia que isso estava meio que no meu sangue. E eu vi ali na empresa que eu trabalhava que quem ganhava mais eram os diretores, os gestores. Então, eu diria que para vocês que isso também me impulsionou para executar uma carreira cada vez mais de gestão. E fui me desenvolvendo, crescendo na empresa, assumi lá na frente uma unidade de negócios dessa empresa. Comecei nessa unidade com 7 pessoas e cheguei a ter, no final, quando eu saí, 70 pessoas. Cheguei a faturar nessa unidade de negócio, foi quando eu me tornei um dos principais executivos dessa empresa. Cheguei a faturar nessa unidade, só nessa unidade, mais de 20 milhões de reais. Eu atendia nessa unidade de negócio ao mercado financeiro e atendia também as grandes empresas. É onde começa a surgir esse meu encanto também por essa história de fragilidade, de gerenciamento de risco. Bom, aí eu estava bem nessa empresa, ganhava bem, estava satisfeito, mas eu queria ir mais longe. E aí eu resolvi abrir a minha própria empresa, me tornar empresário. E aí, quando eu me tornei empresário, 2 grandes mudanças aconteceram na minha vida. A primeira delas foi que eu percebi que, né, ser empresário, ser dono de uma empresa, era muito mais difícil do que ser executivo, como eu tinha sido durante 25 anos na empresa anterior. Era também uma empresa de tecnologia, porque eu vinha da empresa de tecnologia, eu abri também outra empresa de tecnologia, e nós decidimos entrar no mercado novo, que era o mercado de gerenciamento de riscos. Esse mercado que eu decidi entrar é uma semente ali do que viria a ser o método que vocês vão ouvir hoje, que é o método das 11 fragilidades. Porque eu comecei a atuar com gerenciamento de risco para grandes empresas e também para o mercado financeiro, e fui aperfeiçoando esse método. Bom, uma vez a empresa estabelecida, eu comecei a cansar um pouco de trabalhar com tecnologia da informação. Queria mudar, queria fazer outra grande mudança na minha vida. Foi quando eu tive a felicidade de receber a visita de um amigo que me falou desse mundo mágico do marketing digital. E ele me dizia que eu poderia transformar todo esse meu conhecimento acumulado esses anos todos em um treinamento online para os empresários. E eu achei aquela ideia fantástica, maravilhosa. Né? O ideal era que eu criasse um treinamento e também mentoria para pequenos e médios empresários, porque aí eu poderia atingir um público muito maior, poderia ajudar muito mais pessoas do que se eu trabalhasse apenas para as grandes empresas. Então, foi o que eu comecei a fazer dali para frente. Essa é a minha segunda empresa, chama-se As 11 Fragilidades, onde hoje eu me dedico completamente a ajudar pequenas e médias empresas a crescer, usando esse método que eu criei, que eu desenvolvi ao longo desses anos todos. Eu tenho um livro publicado que sistematiza todo o método. O livro chama-se As 11 Fragilidades que Derrubam Sua Empresa. E agora vou desvendar, vou falar para vocês como é que esse método funciona, ok? Eu vou falar em 3 questões aqui relacionadas ao crescimento da sua empresa. Primeiro, eu vou dizer o que você não deve fazer. Se você estiver cometendo esses erros que eu vou falar, você não vai crescer. Depois eu vou explicar por que o método é tão poderoso. Depois eu vou dizer aqui um passo a passo de atividades que você deve fazer na sua empresa, todas elas muito simples, como eu comentei, para que você, quando executar essas atividades, você consiga crescer. Bom, 2 coisas que você não deve fazer na sua empresa, porque se você fizer, você vai ter dificuldade no seu crescimento. A primeira delas é que você não deve ficar o tempo inteiro mergulhado na parte operacional da empresa. Você precisa também atuar nas questões estratégicas do seu negócio. Mas você precisa, para crescer, trazer pessoas para lhe ajudar no operacional, de maneira que você consiga enxergar a empresa de cima e atuar mais nas questões estratégicas. O que eu chamo de questões estratégicas? Bom, quando você vai definir para que mercado-alvo você vai vender, qual é seu cliente ideal, que
problemas você resolve no seu cliente, com o seu produto, que desejos você ajuda o seu cliente a, né, alcançar, qual é o preço que você vai cobrar do seu produto, quem são os seus concorrentes, que alternativas e táticas você vai usar para conseguir chegar nas metas que você precisa. Tudo isso são questões estratégicas. Se você não tiver tempo para isso, não tem como crescer. Uma empresa é uma maratona também, né? Quando a gente constrói uma empresa, é para durar a vida toda. Se você quer dobrar suas vendas, você precisa saber se você está usando as estratégias corretas. O que adianta você estar com muita força de vontade e andar numa estrada quando o crescimento seria na direção contrária? Não vai adiantar, você vai terminar cansando. Então, é isso que eu chamo pensar estrategicamente. Assim como também é essencial, ainda falando dessas questões estratégicas, que você planeje bem o que você vai fazer. De novo, não cometa o erro de ficar mergulhado apenas no operacional. Segunda coisa que você não deve fazer é você vender apenas de forma passiva. Precisa vender também de maneira ativa. O que eu chamo de maneira passiva? Quando você conta com as indicações de outras pessoas para que os clientes batam na sua porta. Não tem nada de mal você fazer isso. É bom, né? O boca a boca é fundamental para você vender e você precisa ter um produto bom, mas isso não é suficiente. Você precisa também ter um processo de venda ativo. As empresas que vendem mais não são necessariamente essas que têm os melhores produtos, mas essas que têm um procedimento, um processo de vendas muito bom, e é isso que você precisa fazer na sua empresa. Não pode ficar apenas com venda passiva, porque isso é muito perigoso. Pega um momento como esse que nós estamos vivendo aí nessa pandemia, se você não tem um processo de vendas ativo, você pode ir para o buraco, né? Não consegue bater na sua porta. Tem que cair em campo para vender. E quando eu digo cair em campo, não necessariamente que né, você sair na rua, você pode usar ferramentas de marketing digital. A gente vai falar isso já. Então, vendas ativo, ok? E o mais de tudo, eu não sei se acontece com você ainda falando disso, do que você não deve fazer ainda em relação a vendas, é que parece que nós, como empresários, né, a gente não gosta muito de vender. Lembre-se que quando você vende para alguém, você está aliviando a dor da pessoa. Você está dando uma oportunidade para ela de ou resolver um problema ou atender um desejo que ela quer. Você, como empresário, tem que quebrar essa mentalidade, porque não sei se acontece com você, mas eu observo isso muito comum, e vender, ok? Então, você precisa se livrar desses dois grandes erros que eu observo que são muito comuns nas empresas. Por que esse método é tão poderoso, né? Vou lhe falar em 4 características que ele tem para que você se motive a depois aplicar as ações que eu vou falar para você em relação ao método. Bom, primeiro é porque, como eu expliquei no início, ele remove fragilidades, pontos fracos que impedem você de crescer. O empresário, pequena e média empresa, ele, em grande parte dos casos, tem um perfil mais técnico. Criou uma empresa porque ele tinha uma ideia muito boa, era muito bom em alguma área específica, uma academia de pilates, a pessoa era boa lá em fazer pilates, então ele resolveu fazer, né, fez um curso, ficou bom naquilo e resolveu então abrir uma empresa. E ele não tem um perfil para vendedor, para vendas. Então isso é uma fragilidade que vai fazer com que sua empresa não cresça. Quando você remove essa fragilidade, ela volta a crescer. Segunda característica do método é que ele funciona para qualquer tipo de empresa. Claro que ele está mais voltado para pequenas e médias empresas, que foi tudo adaptado para pequena e média empresa, mas funciona em qualquer ramo de empresa. Eu já ajudei empresas de naturezas diversas, empresas de tecnologia, consultorias, empresas de coaching, empresas do ramo de alimentação, supermercado, papelarias, empresas de construção civil, empresas de autopeças, oficinas, diversas. A terceira característica é que o método é muito simples. Por que ele é tão simples? Primeiro, porque eu tive um cuidado grande quando eu adaptei das grandes empresas para as pequenas e médias. Eu contratei, inclusive, uma pessoa para me ajudar na transformação dessa linguagem, para deixar ela extremamente objetiva. Segundo, porque, como eu sou empresário como você, sou também empresário de uma pequena e média empresa, eu falo a mesma linguagem do que você. Então, o método traduz isso, ele é extremamente simples. Não quer dizer que a implementação dele necessariamente vai ser fácil, porque fazer uma empresa crescer não é fácil. Você
está me ouvindo, sabe muito bem disso. Não tem milagre. Você precisa, mas com o método, tudo fica bem mais fácil. E a quarta característica do método, que particularmente é que eu gosto mais, eu diria que é a mais potente de todas, é que o método ele vai produzindo resultados imediatos. É isso mesmo. O bom do método é que quando você começa a resolver, quando você começa a aplicar ele imediatamente traz resultados para a sua empresa. E resultados, muitas vezes, financeiros. Que eu digo de imediato, é assim, do dia para a noite. Você remove ali, é o freio de mão. Você tira o freio de mão, o que acontece? A empresa anda. Você calibrou os pneus, para ali no posto, calibra os pneus, a empresa já vai andar melhor. É simples assim. E isso é bom para quem tem uma pequena e média empresa, porque você vai já ganhando fôlego, você não tem que esperar a implementação do método todo, né? Ele já produz resultados para que você, com uma pequena e média empresa, consiga fazer a roda girar mais rápido. E agora eu vou falar dessa terceiro componente ali, vou falar agora o passo a passo. E se você realizar essas atividades que eu vou falar, além de, né, você implantar um método com essas características, e além de deixar de fazer aqueles 2 erros iniciais, você vai se surpreender com o crescimento. São 5 áreas que eu vou falar para a sua empresa. Em cada uma dessas áreas eu vou definir algumas ações que você tem que executar. A primeira área é a área financeira, porque tudo começa na área financeira, né? Como é que você vai tocar uma empresa sem dinheiro? Então, você precisa equacionar muito bem essa questão financeira da sua empresa. Olhando para a área financeira, você tem 4 ou 5 atividades que você tem que executar. Bom, a primeira atividade é você implantar e gerenciar o seu fluxo de caixa. O fluxo de caixa é a ferramenta mais importante que uma empresa tem para ter um bom controle financeiro. O ideal é que você faça um fluxo de caixa de, no mínimo, 3 meses. Se você está aqui, estamos aqui em junho, você consiga enxergar 3 meses à frente, mas se você não conseguir fazer isso de início, faça um mês, depois você vai ampliando até que você possa até ter, vamos dizer, 12 meses de fluxo de caixa à frente. Segunda medida é você melhorar a lucratividade do seu negócio, né? Você calcular quanto é que está a lucratividade da sua empresa, e aí você vai precisar fazer com que essa lucratividade ela seja, no mínimo, igual ou de preferência maior do que a lucratividade do seu setor. Né? Porque se você estiver trabalhando com margens muito baixas, ou quem sabe com margem negativa, você vai ter dificuldade para crescer, porque vai sobrar pouco dinheiro no caixa da empresa, quando não sobra nenhum, ou vai deixar um buraco lá, se você estiver trabalhando com margens negativas, e quando sobra pouco dinheiro, você não tem os recursos necessários para investir na empresa e fazer ela crescer. Terceira medida é você se livrar dos clientes que são ruins para a sua empresa. Porque tem cliente aqui para nós que retira mais da nossa empresa do que ele dá de volta. O que ele paga não remunera o que você presta para ele de serviço. Muitas vezes são clientes maiores. Se você tem esses clientes, o ideal é que você vá se livrando deles. A quarta medida é você fugir de concentração de clientes. Porque concentração é algo muito perigoso, que pode desestabilizar a sua empresa. Se você, por exemplo, fatura, vamos dizer, 20 mil reais, né? E você tem um único cliente entre os 20 mil reais que você fatura, que com ele você fatura 10 mil reais, ou seja, ele representa 50% do seu faturamento total, isso é um indicativo de concentração. Então, existe uma concentração muito grande do seu faturamento no único cliente. E se esse cliente for embora amanhã, por uma razão qualquer, você vai ter um problema de caixa grande. Okay? Então, essas são as 4 medidas prioritárias que você precisa ter em relação à sua área financeira. Segunda área que nós vamos falar agora é a área de vendas. E a primeira medida de todas que você tem que estabelecer na sua área de vendas, eu já falei. Você tem que começar a ter um processo de vendas ativo. Segunda medida, quando se fala em vendas, é você conhecer mais a fundo o seu cliente. Você entender melhor quais são os desejos do seu cliente e quais são as dores, os problemas que ele tem e saber o quanto o seu produto, o seu serviço resolve o problema do seu cliente ou ajuda ele a atender os desejos dele. Segunda medida que você precisa é conhecer mais a fundo o seu cliente, é o que eu chamo de definir o seu cliente ideal, não procurar vender para todo mundo, não venda para a pessoa errada, não venda para a pessoa que não deveria comprar de você, não venda, por exemplo, churrasco, carne, para um vegetariano.
Terceira medida, quando se fala em vendas, é você usar o marketing digital para você alavancar suas vendas. Não dá mais, hoje em dia, em nenhum setor, para você abrir mão do marketing digital. Vejam o que está acontecendo hoje com essa história da pandemia. Você precisa usar o marketing digital para chegar no seu cliente, né? E a quarta, você priorizar as vendas. Acabar com aquele preconceito de que você não deveria estar cair em campo para vender e você ir lá para a linha de frente, fazer as vendas, mostrar, dar um bom exemplo, mostrar que você precisa realmente priorizar as vendas da sua empresa. Ok? 4 medidas. Se você aplicar, você vai aumentar muito as suas vendas. Escreva o que eu estou dizendo. Terceira área é a área que tem relação com o cliente, né? Com o seu atendimento ao cliente. E aqui o básico é você prestar um serviço, um atendimento impecável para o seu cliente. Entregue serviços e produtos sem defeito e completos. Nada pela metade, nada mal feito. Procure também cumprir as suas promessas. Para você ter um atendimento impecável, você precisa treinar muito bem seus colaboradores, você deveria documentar o seu processo de atendimento ao cliente, de entrega, para que você possa repetir ele para vários clientes, para você não fazer tudo meio que no improviso. Quem sabe você precisa treinar seu próprio cliente para receber o serviço que você faz. Você tem uma empresa de software, que você implanta software no cliente, às vezes ele não está preparado para receber o seu software, você precisa treinar ele. Outra medida importante quando se fala em cliente é você evitar amizade com o seu cliente. É isso mesmo, amizade, ela mais atrapalha do que ajuda numa relação comercial. E última medida quando se falar em cliente, muito importante, procure dar sempre algo a mais para o cliente daquilo que você colocou em contrato. Então, se você colocou em contrato que você vai dar 5 aulas, você, além das 5 aulas, você tem mais uma aula, para que ele se surpreenda com isso, percebe? Então, entregue sempre um pouco mais do que aquilo que você prometeu, que isso vai encantar ele e ele vai tender a ficar mais, você vai reter mais seu cliente. Ok? Quarta medida, agora tem relação com os seus funcionários ou colaboradores. Você vai ter que lidar muito bem com a gestão dos seus colaboradores. Você vai precisar saber recrutar, entrevistar um colaborador, avaliar não só questões técnicas, mas avaliar também se a pessoa tem um comportamento, é uma pessoa estável emocionalmente, para você trazer para a sua empresa, se ele também é uma pessoa ética, se ele está adequado à cultura da sua empresa tem uma cultura, e não é bom trazer uma pessoa com uma cultura completamente diferente, então você precisa ser capaz de avaliar tudo isso para trazer uma pessoa certa. Porque quando a gente traz uma pessoa certa, é uma maravilha, uma dádiva dos céus, eu costumo dizer, porque o funcionário certo ele vai lhe ajudar a crescer. E aí, outra coisa que você precisa fazer, ainda falando em gestão de pessoas, é também saber como capacitar o seu colaborador, porque dificilmente alguém chega pronto para executar aquela atividade, né? Sua empresa tem características, assim como você precisa também saber como motivar e reter o funcionário. Outra coisa que você precisa trabalhar forte na sua empresa, uma última e quinta área, né? É a parte de gestão do seu negócio. E aí, o que você precisa fazer é você se capacitar como empresário em 2 grandes áreas. Você se capacitar, primeiro, entender cada parte da empresa isoladamente. Então, você, como empresário, precisa entender um pouquinho mais como é que é uma área de RH, de recursos humanos, como é que funciona uma área de vendas, como é que funciona uma área ou um processo de tecnologia e inovação, entender cada uma dessas partes, sem precisar necessariamente ser um especialista. Além de conhecer essas áreas isoladamente, a segunda habilidade é você agora ser capaz de concatenar essas áreas todas para que elas trabalhem de forma mais equilibrada, uma ajudando a outra, né? Essa maestria que nós, como empresários, precisamos adquirir para fazer uma gestão adequada do seu negócio. Se você não souber administrar bem o seu negócio, você pode se perder no crescimento. Então, você precisa, de fato, investir na sua formação como gestor, como administrador, estudar sobre esse assunto. E aí, junto com gestão, é importante que você desenvolva também uma habilidade como líder. Você quer, no final das contas, que as pessoas na sua empresa eles sigam, né? Que sigam as suas ideias, acompanhem as suas ideias, para que você chegue no ponto desejado. Se você anda numa direção e as pessoas estão andando na outra, porque não lhe veem como líder, você tem mais dificuldade. Então, é importante também desenvolver essa liderança. E agora eu quero lhe dar uma oportunidade, se você tiver interesse,
depois de ter ouvido esse método todo, porque a gente já está aqui com mais de 1 hora de conversa, não dá para a gente falar, não daria tempo para numa aula falar em todo o passo a passo do crescimento da empresa, né? Tem mais coisas que a gente precisa falar. Isso é algo que é uma ciência mesmo relacionada ao crescimento. Quando eu falo ciência, não é complicado, não. Mas tem uma metodologia por trás. Então, com o nosso tempo aqui limitado, eu quero lhe dar uma oportunidade, se você tiver interesse, de dar um passo à frente, não é, no crescimento da sua empresa e ouvir aqui uma oferta que eu vou lhe fazer sobre um treinamento que eu criei online. Lembra que eu falei que eu decidi ensinar naquela ocasião e criar um treinamento online para empresários? É um treinamento completo sobre o método das 11 fragilidades, é um treinamento que ele traduz num único local todo esse método, toda essa metodologia que vai fazer com que sua empresa possa crescer cada vez mais, né? E ele é extremamente poderoso, né? Em linhas gerais, esse treinamento que eu vou mostrar para vocês agora, ele foi formado por aulas, são aulas presenciais, são 8 aulas presenciais, que eu vou estar dirigindo junto com você todas essas aulas, né? E como elas são presenciais, é como se a gente tivesse numa sala de aula, só que vai ser tudo online. Mas nós vamos interagir ali, eu vou ter um script ali, um roteiro, né, de conteúdo teórico e prática também, e nós vamos interagir, vocês vão poder me perguntar durante a própria aula, de maneira que a gente faça uma aula extremamente interativa, com uma sequência, que eu vou mostrar para vocês essa sequência já, para que você consiga aplicar esse método que eu estou falando aqui. Então, serão 8 aulas, uma aula uma vez por semana, um dia na semana nós vamos escolher para ter essas aulas. Serão 2 horas de aula, onde 1h30 será teoria e prática, mas meia hora de perguntas e respostas. Na verdade, se quiserem se estender, eu vou ficar com vocês até mais tempo do que isso. Mas a rigor, seriam 2 horas de aula cada semana, né? E onde, como eu falei, são aulas todas ao vivo. Claro que essas aulas todas serão gravadas, o que significa que depois você vai poder ver essas aulas quantas vezes você quiser. Esse treinamento é um treinamento que tem suporte, isso é fundamental de dizer, ou seja, não é um treinamento apenas, não é apenas um treinamento, vai haver também um suporte, ou seja, você que está me ouvindo vai poder me acessar, porque quando você entrar nesse grupo de treinamento, se você tiver interesse em entrar, eu já lhe adianto que a quantidade de vagas é extremamente limitada, é muito pequena a quantidade de vagas, eu vou explicar isso já também. Quando você, então, entrar nesse grupo de treinamento, você vai entrar num grupo junto com outros empresários no WhatsApp e vocês vão ter acesso a mim 24 horas, todos os dias da semana. É exatamente o que você está ouvindo. Claro que eu não vou lhe responder 24 de madrugada, né? Mas eu vou lhe responder o mais rápido possível, em até 48 horas. Qualquer demanda que você tiver, qualquer dúvida que você tiver durante o seu processo de aprendizagem, você vai poder me acionar, assim como também você vai poder conversar com outras pessoas que estão nesse grupo. Então, esse treinamento é um treinamento diferenciado, porque tem, de fato, um suporte. Ele não é um treinamento como esse que está acostumado a ver no mercado, você compra, adquire e depois você se vira para implantar. Como nós estamos falando de metas muito ousadas, duplicar e triplicar de tamanho, eu cheguei à conclusão que você precisa de um suporte. Então, veja esse treinamento com essas aulas e, além das aulas, também um suporte. Durante 12 meses, um suporte permanente. Além dessas outras aulas regulares, nós vamos ter também, semanalmente, ou a cada 15 dias, uma continuidade de outras aulas diversas, aulas sobre vendas, aulas sobre finanças, aulas sobre como você decidir melhor, como você gerenciar a sua empresa, de maneira que você se mantenha num processo de aprendizado constante, de descoberta, porque não é uma coisa trivial. Como eu falei, desenvolver uma empresa, não é verdade? Bom, deixa eu, então, mostrar para vocês cada uma dessas aulas, né? São 8 aulas, como eu falei. A primeira aula seria essa aula aqui, né? Uma aula que eu vou lhe explicar por que é importante você fazer a empresa crescer. E, de novo, isso pode parecer para você meio que óbvio, mas claro que é importante a empresa crescer. Pois é, mas vários empresários acham que
tão importante assim, e decidem se identificar pequenos, ou até dizem que querem crescer, mas não executam os passos para crescer. Então, essa aula primeira, essa aula inaugural, é para mostrar a importância de você fazer a sua empresa crescer, e o perigo de você insistir em deixar a sua empresa pequena. Quando ela fica pequena, o perigo é muito maior. Então, é uma aula para a gente tratar disso. Eu vou falar aqui em 5 razões para que você cresça, para você se motivar a comprar essa briga do crescimento. E aqui também as empresas vão se conhecer, as empresas dessa turma vão conversar umas com os outros, vão se conhecer, nós vamos aqui combinar o processo de feedback de uma aula para outra, que vocês vão poder pedir inclusões. Eu dei uma aula aqui, faltou algum item, vocês vão poder pedir para incluir isso na aula seguinte. Um processo realmente de feedback. Então, vamos falar um pouco aqui dos nossos acordos, mas principalmente é uma aula onde eu vou destacar por que é importante a sua empresa crescer. Segunda aula é uma aula que eu vou explicar por que as empresas quebram. Isso é fundamental também você saber, porque muitas vezes a gente acha que a nossa empresa está bem, que ela está caminhando adequadamente, mas pode ser que existam fragilidades que levem ela a quebrar, né? Ninguém quer isso, mas isso acontece. Então, eu sempre costumo dizer que a melhor maneira de combater o inimigo é você conhecer muito bem seu inimigo. Se você não conhece a sua ameaça, você não tem como lidar com ele. É melhor até que você saiba que você tem um inimigo bem forte na frente, do que você estar escondido ali na parede e pegar desprevenido. Então, aqui para você descobrir exatamente qual é o seu motivo de que uma empresa quebra, para você não cair nessas armadilhas. Ok? Bom, terceira aula é uma aula agora que eu vou explicar com mais detalhes como é que funciona o método. Vou, inclusive, falar quais são as 11 fragilidades. Explicar uma por uma, com nível de detalhe, para você entender onde é que você está pisando, o que é que você precisa melhorar. Vou falar também das forças das empresas, para que você se reconheça ou não como tendo já algumas habilidades, porque o segredo é trabalhar, né, de maneira equilibrada as forças e as fragilidades. Claro que dando preferência, dando prioridade a resolver as fragilidades. Então, aqui eu vou explicar, vou também falar com as suas fragilidades mais perigosas, aquelas que provavelmente estão mais presentes na sua empresa, aquelas que você precisa tratar em primeiro lugar, ok? Bom, a quarta aula é uma aula que agora a gente começa a falar do passo a passo de como fazer a sua empresa crescer. Aqui, nessas aulas, nós vamos usar uma metodologia que eu chamo 7+4. Lembra que eu falei que são 11 fragilidades, mas 7 fragilidades são mais urgentes, precisam ser tratadas em primeiro lugar. Então, nós vamos começar, aqui a gente começa pelas 3 primeiras, depois a gente vai tratar as outras fragilidades. Então, aqui uma aula onde eu vou falar nas 3 primeiras medidas, passo a passo aqui, isso que eu acabei de falar para você, só que com um nível de detalhe bem maior, com mais tempo, né? Nós vamos ter 2 horas para falar só disso aqui. E aqui, nessas 3 primeiras medidas, vão envolver financeiro, vendas e gestão. A aula seguinte, que eu diria quase que uma continuidade dessa aula, né? A quinta aula é como crescer, mais 4 medidas, e aqui essas 4 medidas serão cliente, colaborador, decisão, processo de decisão para você decidir melhor, e também como é que você, atualização e inovação na sua empresa. Você precisa inovar. Se você não inovar, você fica para trás e alguém vai passar na sua frente. Essa aula é só para isso, para a gente ver essas 4 áreas da sua empresa. A aula 6, que eu diria que talvez seja a minha preferida. A aula, não vou dizer que é a mais importante de todas, mas é uma das mais importantes. Porque aqui, como vocês estão vendo, nós vamos falar de um plano de crescimento. O que adianta você aprender tudo isso se depois você não sair com um plano mesmo, um documento com um plano de investimento, um passo a passo ali, para você fazer sua empresa crescer, percebe? Então, nessa aula, eu vou lhe mostrar um plano, um modelo que eu já uso né, com meus alunos, os empresários que eu ajudo, que eu já utilizei nas minhas empresas, e que vocês, em cima desse plano, vocês vão poder colocar aqui as ações que vocês vão ter que realizar para a empresa de vocês crescer. Só que, lembre-se que eu falei que o treinamento tem suporte, então eu vou olhar, caiu aqui, eu vou olhar o plano de vocês individualmente. Nessa aula eu vou mostrar a teoria, vocês vão fazer depois cada um plano de vocês, depois eu vou validar
individualmente cada um plano de vocês, para saber se ele está adequado ou não. Aula 7. Como fazer a empresa crescer? É a continuação daquelas outras aulas. Agora, vamos falar das 4 fragilidades finais. 4 problemas finais da sua empresa, 4 áreas finais. E aqui, vamos falar da sua reputação, da imagem, do cuidado que você tem que ter com a imagem da sua empresa. Nós vamos falar dos eventos, dos problemas que vêm de fora e podem atingir sua empresa. Quer dizer, vamos falar fortemente aqui dessa história lá da pandemia, do coronavírus, de crises como essa que afetam a nossa empresa. Vamos falar também de situações que podem interromper a operação da sua empresa. Vamos falar de normas internas e normas externas, todas as normas que você tem que atender com os seus reguladores. Como eu falei, são fragilidades que ficam para depois, né? Não que sejam não sendo importantes, são muito importantes. Uma pandemia, por exemplo, é extremamente importante. E a última aula, que é uma aula, a 8ª aula, é uma aula exclusiva de perguntas e respostas, né? Você pode estar se perguntando agora quanto é que vai custar esse produto, né? Esse treinamento aqui que eu estou oferecendo para vocês. É uma pergunta que imediatamente vem aí. O que eu preciso lhe dizer, antes de eu lhe falar quanto é que vai custar esse produto, é que ele é um produto sério. Ele é um treinamento muito sério. Sério porque eu levei, vamos dizer, 14 anos para construir esse produto, esse treinamento, né? Desde o momento que eu comecei a trabalhar com grandes empresas, até o momento que eu fui traduzindo isso para pequenas e médias empresas e que eu fui testando ali na prática com pequenos empresários. Então, ele é um produto extremamente potente e eficaz, por isso que eu digo que ele é um produto sério. E eu já lhe adianto que não vai ser, ele não é um produto que vai poder ser adquirido por todo mundo. Ele não é um produto acessível, seu ponto de vista de preço, para todo mundo, né? Mas, antes de você pensar no preço do produto, é interessante que você faça 2 reflexões. A primeira reflexão é a seguinte: lembra-se que eu falei que com esse método, com esse treinamento que você vai participar, né? Espero que você dê esse passo à frente e participe, você vai dobrar ou triplicar o tamanho da sua empresa. Então, o cálculo para saber se esse treinamento vale ou não é muito simples. Um cálculo objetivo. Basta você dizer assim: eu faturo 20 mil por mês, dobrei para 40 mil. Então, eu aumentei em 20 mil por mês. Ora, eu já lhe adianto que o treinamento não vai custar 20 mil reais. Vai custar menos do que isso. Quer dizer, com um mês, você já pagou o treinamento. Se você triplicar, então, faturava 10 mil por mês, agora fatura 30. Ora, você vai, então, pagar o treinamento. Então, é muito objetiva a maneira de você calcular para saber se vale ou não entrar num grupo como esse. E aí, agora, você deve estar se perguntando: ok, entendi, mas se eu não conseguir gerar esse resultado, você está dizendo que eu vou dobrar também, mas se eu não dobrar também, o que acontece? Eu já vou falar nisso já, nas garantias que você vai ter, mas eu já lhe adianto que se você não dobrar de tamanho, no mínimo, que a minha ideia é que você triplique de tamanho, você vai ter o seu dinheiro de volta. Eu vou assumir esse risco. Eu não quero que você corra esse risco. Então, você tem uma garantia, você não tem risco nenhum em relação a isso. Mas vou falar nas garantias já já. Bom, segunda avaliação que você deve fazer, além de que isso vai aumentar o seu faturamento, dobrar, né, no mínimo, é que quanto é que vale a sua empresa? Né? Já calculou quanto é que vale a sua empresa? Eu não estou falando, quando eu lhe pergunto quanto é que vale a sua empresa, não estou falando só do valor financeiro dela, com o dinheiro que você botou nela, quanto é que ela vale hoje, porque ela ocupou um determinado mercado, ela tem clientes, ela fatura hoje. Por isso, por si só, ela já vale. Mas o seu tempo, a sua energia que você botou nessa empresa, quanto é que ela vale? Se ela quebrar amanhã, não é? Porque você não estava vendo algumas fragilidades que o seu negócio tinha, quando é que você vai perder? E mais do que isso, quanto é que está custando para você o fato de você estar minguando sem conseguir sair do lugar? Se você conseguisse dar um salto de crescimento, uma empresária que eu ajudei, recente agora, em plena pandemia, ela dobrou as vendas, dobrou em 2 meses. Estava desesperada, achando que o mundo ia acabar. Claro, né? Tinha uma loja de salgados, veio a pandemia, fechou tudo, ela estava com a mão na cabeça. Entrou no grupo e dobrou as vendas em 2 meses, simplesmente porque ela começou a trabalhar melhor. A questão do delivery, também do marketing digital. Quanto é que vale o treinamento se você dobra as vendas? Em 2 meses. Quer dizer, então, o que você está perdendo de oportunidade porque a sua empresa está se segurando ali no chão? Não
precisa avaliar isso também, assim como você precisa avaliar quanto é que vale o seu patrimônio pessoal, porque você sabe como é que funciona, né? Se sua empresa entrar na dificuldade financeira, no buraco financeiro, você provavelmente vai ter que lançar a mão do seu patrimônio pessoal para cobrir esse déficit que sua empresa tem. Né? É assim que funciona para quem tem um negócio. Esse ano, no começo do ano, eu conversei com uma empresária que me comoveu muito a conversa que eu tive com ela, porque ela começou muito cedo como empresária, vendendo em feiras, feira ali, começou com 16 anos, né, junto com o marido, casaram muito cedo também. Foi uma luta, ela me contou que foi uma luta muito grande, que nunca trabalhou em empresa, em lugar nenhum, sempre teve, assim, uma veia, né, empreendedora. E depois de muita luta, conseguiu vencer, estabelecer uma loja que vende produtos eletrônicos, que dá manutenção também de produtos eletrônicos. Estava bem, comprou uma casa, ela me contava isso com muito orgulho, né? Tinha comprado uma casa grande, uma casa boa, morava com a família lá na casa. E aí, essa empresa foi autuada pela Receita Federal porque ela se descuidou com a questão das normas. Lembra que nós vamos ver uma das questões é você não se descuidar com suas normas externas e internas. Ela se descuidou por alguma razão, as normas. Houve uma multa da Receita Federal, ela teve que vender a casa para cobrir essa multa. Perdeu a casa, teve que voltar a morar de aluguel. Quando eu falei com ela nessa conversa, ela já estava morando de aluguel de novo. Eu estava isso muito triste. Então é isso que acontece. Não é só esse caso, tem vários casos em que você vai ter que lançar a mão do seu... Então, quanto é que vale isso? Faça a conta. Você vai perceber, então, que esse treinamento, ele não vale nada, né, quando a gente faz essas duas comparações. Além do treinamento, você vai receber como bônus, né? Você vai receber, como eu falei inicialmente, você vai ter um suporte. Lembra que você vai ter um suporte? Para que eu garanto que o treinamento funciona. Você vai ter também uma mentoria. Eu vou lhe dar uma mentoria de 2 horas, sem custo adicional nenhum. Vou sentar com você durante 2 horas, fora aqui do curso, para entender quais são os maiores problemas que sua empresa tem e estabelecer algumas ações para você já começar a fazer a roda girar, não esperar o treinamento acontecer. Se você ter ideia, a gente tem uma visão aqui de custo, eu cobro R$2.000 por hora. Uma mentoria de 2 horas seria R$4.000. Só a mentoria de 2 horas já seria R$4.000. Então, veja quando é que vai valer esse treinamento para você. Bônus 3, lembra que eu falei que eu vou olhar o plano de treinamento, seu plano de treinamento, desculpa, seu plano de crescimento. Além de você entender como é que você monta o plano de crescimento, eu também vou olhar o seu plano, sentar com você para olhar. Isso é um bônus. Você vai também ter acesso a um mini curso sobre fluxo de caixa, porque você vai precisar estabelecer um fluxo de caixa. Eu tenho um mini curso sobre fluxo de caixa, com 3 aulas, cada uma aula com duração aproximada de 1h30, são 4h30 apenas sobre fluxo de caixa. Além de você entender como é que você monta um fluxo de caixa, como é que você gerencia o fluxo de caixa, você vai também receber uma planilha lá pronta para você montar seu fluxo de caixa, uma planilha que eu uso há mais de 10 anos, funciona muito bem. Você vai receber isso também como bônus. Né? Você vai receber um exemplar do livro que eu publiquei, para você ter uma visão do método escrito. Você vai receber uma cópia adicional. Se você tem um sócio na empresa e você quer trazer ele para o curso, porque às vezes você acha que se você fizer o curso sozinho não vai funcionar, você não vai pagar nada mais por isso. Você adquire uma cópia, você traz outro sócio. Claro que se o sócio for relevante, se não for relevante, eu não aconselho nem você trazer. E tem que ser um sócio, não pode ser um outro funcionário. E você vai receber também um mini curso sobre vendas, né? Com 5 aulas aqui sobre vendas, como definir seu público-alvo, 5 gatilhos para você vender, 5 gatilhos poderosos para vender, como você convence alguém para comprar de você, como posicionar a sua empresa no mercado e como construir autoridade para vender. Então, imagine que esses bônus todos você vai receber junto com o treinamento. Então, esse treinamento, ele deveria, no mínimo, custar R$5.000. No mínimo. Por isso que eu falei que ele não seria acessível, né, para todo mundo. Porque, de novo, né, se fatura
quer dizer, pouco demais, né? Faturo só R$ 1.000 por mês, R$ 500 por mês, talvez realmente não seja o caso, mas fora isso, né, vale muito um programa como esse. Mas eu não vou cobrar R$ 5.000, porque o que eu quero é atingir um grupo maior de pessoas. A minha missão é, de fato, eu já estou estabelecido financeiramente, eu não estou fazendo isso porque eu preciso mais, né? Essa minha carreira que eu acabei de dizer para você mostra que eu já tenho minha independência financeira, é muito bom ter independência financeira, você vai perceber isso. Eu não estou dizendo isso para me gabar, mas é só para dizer que isso é muito importante para você que tem um empresário, que é empresário, porque quando a gente adquire independência financeira, nossa cabeça funciona melhor. A gente se coloca na empresa com mais tranquilidade, não está desesperado ali na empresa para vender de qualquer maneira, você está em outra pegada, né? Então, eu quero também que você adquira sua independência financeira, não fica nem lutando na empresa. Então, por isso que eu não vou cobrar R$ 5.000, ok? Eu vou cobrar mesmo porque eu quero atingir, eu quero mais casos de sucesso junto de mim. E eu vou cobrar, então, ó, apenas R$ 2.000. Já risquei aqui, de R$ 5.000, esse curso vai custar apenas R$ 2.000. Você tem ideia, eu vou já falar aqui, eu ia falar isso um pouco mais na frente, mas serão apenas 20 vagas. Só 20 vagas. Porque eu acredito que se eu tiver mais de 20 vagas, eu não vou conseguir dar a assistência que eu quero dar para que você consiga crescer. Eu quero pegar na sua mão mesmo, quero lhe atender, quero resolver suas dúvidas, quero estar com você. Se eu tiver 40 pessoas, eu acredito que eu não vou conseguir ter tempo suficiente para isso. Eu quero um grupo pequeno, compacto, mas um grupo comprometido ali com o crescimento, e você vai crescer. Você vai crescer, eu não tenho dúvida disso. Você pode até ter ainda, mas eu não tenho dúvida disso. Então, por essa razão, é por isso que a turma é tão pequena, e eu diria que por isso que eu vou cobrar apenas R$ 2.000. Eu vou fazer uma loucura aqui. Ele vai custar apenas R$ 1.100. Tá? Eu estou tirando aí R$ 900. Isso representa 12 parcelas, que você pode parcelar isso. Você compra isso pelo Hotmart, que é uma plataforma 100% segura para você comprar treinamentos online. Estou cansado de usar essa plataforma. Você vai pagar, então, 12 parcelas de R$ 107. Ora, se você não tem R$ 107, você não conseguir lhe convencer até agora, e que esse curso vale R$ 107 por mês, então, realmente, você está no lugar errado. Aqui não é o lugar para você fazer sua empresa crescer, certo? Vamos colocar aqui o link para fazer a inscrição, para quem tiver interesse. E vai também estar na descrição aqui do próprio vídeo, né? Eu só recomendo que vocês se apressem, por conta das vagas, que elas serão limitadas. Mas vou falar um pouco também das garantias. Porque você pode estar se perguntando assim, bom, bacana, entendi, o curso é bom, gostei, mas e se eu não gostar do curso depois? E se eu chegar à conclusão que não era aquilo que eu tinha imaginado? O que eu faço? Aí eu quero já lhe adiantar e dizer que você tem que ficar tranquilo em relação a isso, porque o risco vai ser inteiramente meu. Você vai ter 30 dias para testar, para saber se realmente o curso era aquilo que você imaginava. Se não for, eu vou lhe devolver o seu dinheiro completamente, porque eu não quero que você esteja num grupo onde você chegou à conclusão que o treinamento não era aquilo que você imaginava. O treinamento ele precisa caber sob medida para a sua empresa. Então, eu lhe devolvo o dinheiro imediatamente, não vou lhe perguntar nada em relação a isso. Basta que você me avise, olha, não precisa nem explicar o motivo, você não tem que explicar motivo nenhum, percebe? Eu comprei o curso e agora apareceu aqui uma contingência na minha empresa, eu não consigo mais fazer, não tem problema, não precisa me explicar. Eu devolvo imediatamente o dinheiro que você investiu no treinamento, ok? Se não bastasse, eu vou ainda vou dar uma garantia dobrada para você, porque eu confio tanto no método que eu vou dar uma garantia dobrada. Dobrada é o seguinte, se você assistir todas as aulas que o treinamento vai ter, do começo até o fim, se você também executar todas as ações que eu vou lhe pedir para executar, que são as ações do método, e vou já lhe adiantar que não vai ter nada de outro mundo, são coisas simples de fazer, não quer dizer que vai ser fácil em tudo, mas são simples de você implementar. Você
Então, fez as atividades todas, assistiu todas as horas do começo até o fim, eu vou lhe devolver, além dos R$ 1.100 que você pagou, eu vou lhe devolver do meu bolso mais R$ 1.100. É exatamente isso que você está ouvindo. Isso porque eu confio demais no método. E eu acho muito pouco provável de que se você implementar essas ações todas que eu estou dizendo, se assistir às aulas, estiver junto comigo ali, tirando suas dúvidas, você não vai dobrar de tamanho em 12 meses, é pouquíssimo provável que isso aconteça. Eu acho até que você vai triplicar de tamanho em 12 meses. Mas se isso não acontecer, me devolva o dinheiro em dobro. Que tal? Mostra que realmente eu vi que o método funciona de verdade. Ok? Mas, volto a dizer, essa outra informação é muito importante, que é só a questão das vagas. Serão apenas 20 vagas. Eu já expliquei porque eu quero fazer isso, quero realmente dedicar, eu estou comprometido, eu quero me comprometer, eu estou comprometido com o crescimento da sua empresa, assim como também você está. E por isso que eu não quero correr o risco. Eu poderia até correr o risco de ter uma turma maior, né? E achar que daria para dar suporte também, mas eu, particularmente, não quero correr esse risco. Por isso que vai ser uma turma de apenas 20 pessoas, e aí é por esse motivo que você precisa se apressar para adquirir esse treinamento rapidamente. Bom, depois que você me ouviu falar tudo que eu acabei de dizer, você tem 3 opções na sua vida, né? Você pode me ignorar, amanhã acordar e tocar a sua empresa como você está tocando até hoje. Não tem problema nenhum que você faça isso. Eu só acho que essa não é a melhor decisão. Um programa com essa completude, com suporte para implantação, né? Com um valor como esse. Então, eu acho que não é uma boa opção, mas a decisão é sua, ela não é minha. A segunda alternativa que você tem é você tentar implementar isso tudo que eu acabei de falar sozinho. Eu lhe dei aqui já uma orientação, você pode então tentar implementar tudo isso sozinho, mas, de novo, a grande pergunta é que você vai fazer isso na história da tentativa e erro, né? Pode ser que dê certo, pode ser que não dê errado, você vai por um caminho, não era aquele, você volta, faz outro, e vai tentando, e, né? De novo, o relógio está contando, né? Você tem um relógio ali que está no tic-tac, então você precisa saber se vale a pena você estar remando contra a maré, vamos dizer assim, se não é melhor você entrar, encontrar o caminho, que seria a terceira opção, é você dar um passo à frente, e aí adquirir o treinamento. E com risco zero, lembre-se, o risco é zero, se você não funcionar, ou se não é aquilo que você deseja, você, então, recebe seu dinheiro de volta. Então, não tem risco nenhum. Tá? Você já deve ter imaginado os benefícios, depois de tudo que eu falei, você vai ter com esse programa, quer dizer, você vai atrair clientes, vai vender cada vez mais, você vai resolver, em definitivo, os problemas financeiros da sua empresa, você próprio vai ter independência financeira, vai dar um conforto melhor para sua família, mais segurança para ela, vai também se tornar uma pessoa com mais destaque, uma pessoa mais reconhecida como empresário de sucesso. É importante que a gente seja reconhecido como empresário de sucesso, porque você atrai mais clientes quando você é visto como uma pessoa de sucesso, como atrai mais parceiros também. E é bom, né, ser reconhecido até em casa como uma pessoa vitoriosa. Então, isso vai, quando você crescer, vai lhe impulsionar. Então, é bom também ser um outro benefício grande que você tem numa situação como essa, né? Você ainda pode estar se perguntando nessa hora, será que realmente esse método funciona? Então, minha orientação é que você fique mais um pouco, tire suas dúvidas ainda, se você tem, né, sobre o método, que também depois dê uma olhada nos depoimentos dos empresários que eu vou deixar aqui embaixo, mas também tem outros depoimentos no meu canal no YouTube, depois você dá uma olhada lá. E lembre-se que você tem a garantia, né? Você também pode estar se perguntando se você vai ter tempo para... Você já tem sua empresa para tocar e agora você tem um treinamento, tem um projeto de crescimento da sua empresa. Se você vai ter tempo ou não para fazer com isso, isso é uma coisa que passa pela cabeça da gente. Será que eu vou conseguir? E o que eu posso dizer é que o método é feito para lhe dar tempo. Ele não é feito para tirar o seu tempo. Na medida em que você for implantando o método na sua empresa, você vai tornando a sua empresa mais leve, ela vai fluir melhor. Você vai, por exemplo, ser capaz de sair mais do operacional e trabalhar no estratégico. E com isso você vai ter mais tempo, chegar mais cedo em casa do que você vai... talvez esteja um inferno hoje, acordar de madrugada para chegar de noite em casa. A ideia é que com o método você comece a
rodar melhor o seu negócio. Então, você vai ter mais tempo. Você vai ter menos tempo se você ficar pequeno. Quando a gente é pequeno, é um inferno, né? Não tem tempo para nada. Então, o método para você crescer. Outra dúvida que você está tendo aí, né, é que será que você vai conseguir implantar isso, esse plano que eu acabei de dizer, sozinho? Eu acho que não, eu acho que sozinho é mais difícil. No primeiro momento é difícil, né? Então é por isso que tem o suporte. Por isso que você vai ter meu contato para falar comigo a qualquer momento, assim como você vai estar junto de um grupo de empresários que um vai ajudar o outro, 20 ali empresários, né? Que vai um ajudar o outro para que você se motive e cresça cada vez mais. Então, eu acho que o suporte nessa hora é fundamental, ele dá essa tranquilidade em relação a isso. Ok? Bom, é isso. Espero que você tenha corrido aí para fazer sua inscrição. Lembrando que você não perca essa oportunidade.